Batch Converter. Afinal, que função é essa que você encontra no SoundForge? Você já usou essa função para alguma coisa? Então coloca aí nos comentários se você utiliza ela direto ou se você nunca utilizou. Mas se você nunca utilizou, você vai aprender hoje aqui no canal Júnior Pinheiro Voz. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Júnior Pinheiro Voz e hoje você vai aprender uma ferramenta incrível que tem no SoundForge que se chama Batch Converter. Afinal, para que serve esta ferramenta? Eu sou um que eu falo que eu uso direto essas ferramentas, principalmente quando eu produzo vinhetas ou quando eu tenho muitas músicas que eu não necessito de edição, mas somente para recorte do começo e do final delas e dar ganhos àquela quantidade excessiva de músicas. Eu uso essa ferramenta incrível Batch Converter do SoundForge e é o que você vai aprender hoje aqui no canal Júnior Pinheiro Voz. Mas antes, claro, dá aquela curtida aí no canal, dá uma colaborada aí com a gente aí, inscreva-se também para receber toda semana novidades sobre áudio, vídeo, streaming, internet e muito mais. Combinado? Vamos lá então para a tela? Mas espera aí, Júnior, você tinha falado do SoundForge, você está aqui mostrando o Samplitude. Calma! Primeira coisa que eu vou fazer, terminei de fazer uma produção aqui de algumas vinhetas para um deputado estadual aqui do Paraná e eu vou exportar este material. Então, como vocês podem ver, ele terá muitos intervalos em branco, então eu não quero vir aqui, fazer aquele recorte e perder muito tempo, eu não tenho tempo a perder. Então vou selecionar tudo, vou exportar vinhetas, feito isso, vamos lá então para a tela e está exportando aqui essas vinhetas para mim. Sempre, claro, recomendo aos meus alunos, a todos que eu estou passando dicas aqui no canal Júnior Pinheiro Voz e também no meu curso de produção, para quem está iniciando, tem o link aqui na descrição do vídeo, onde você vai aprender a usar essa ferramenta incrível que é o Samplitude e também o SoundForge, um preço incrível. Tá aí o link na descrição do vídeo, não perde tempo, clique e já adquire agora. Você pode parcelar, hein? Feito isso, exportou aqui as minhas vinhetas. Como vocês podem ver, ela ficou um arquivo só de áudio. E no intervalo tem esses intervalos em branco, então eu não quero isso. Eu quero separar áudio 1, 2, 3 e 4 e tirar esses intervalos em branco. Agora sim, vamos lá para o nosso SoundForge. Tem aqui o nosso aplicativo aberto, vou lá na pasta onde eu salvei as vinhetas, como vocês podem ver, está aqui salvo. Vou abrir no meu SoundForge, está aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que separar essas vinhetas em um arquivo só. Então vou selecionar, sem perder muito tempo, Ctrl+C, Ctrl+E. Eu não vou dar Ctrl+V, se eu for dar Ctrl+V, o que acontece? Ela vai fazer isso daqui, ó. Ctrl+V, ela simplesmente vai colar em cima do que já estava, e eu não quero isso. Eu quero dar um Ctrl+E, que ele vai criar uma nova janela e vai fazer essa colagem em cima dessa nova janela. Vou para o segundo aqui, arquivo, Ctrl+C, Ctrl+E. Vou para o terceiro arquivo, Ctrl+C, Ctrl+E, e vou para o quarto arquivo, Ctrl+C, Ctrl+E. O arquivo original eu fecho, não vou utilizar mais não. Então, como vocês podem ver, está aqui todas as minhas vinhetas separadas. E o que eu quero fazer em todas elas, que eu sempre mostro para vocês? Eu tenho aqui em Effects, aqui em Process, Auto Trim Crop, regular aqui certinho para ela ativar esse intervalo em branco do começo, do final e depois exportar. Imagina só que eu tenho aí 50 vinhetas para fazer isso. Olha só o tempo que eu vou perder para fazer isso em cada vinheta. Então eu vou utilizar uma ferramenta chamada Batch Converter. Aqui em Tools, Batch Converter, está ela aqui. Como vocês podem ver, nos arquivos para processo, já está aqui os arquivos adicionados, que estão abertos aqui na minha tela do SoundForge. Watermark, o que acontece? Ele vai colocar, por exemplo, eu posso ter produzido essas vinhetas, mas eu quero colocar uma marca d'água, um efeitinho ali, tipo Júnior Pinheiro Voz, em cima de cada vinheta dessa para mandar para o cliente, para ele ouvir, mas ele não utilizar no ar. Então eu poderia, por exemplo, inserir um arquivo que ele colocaria essa marca d'água como imagem, se vocês podem ver nas imagens, tem as marcas d'água, nos meus áudios. Ou você já ouviu um áudio na internet que mandava para você uma trilha de efeito? Audio Jungle. Você está ouvindo a trilha e de repente entra um Audio Jungle. Significa a marca d'água no áudio. Mas eu não vou precisar aqui, porque eu já vou mandar para o meu cliente.
Ele já apagou, né? Então vamos lá então no Processing. Então qual é o primeiro efeito que eu vou utilizar? Auto Trim Crop. Então eu vou utilizar aqui esta ferramenta, Auto Trim Crop. É isso que eu vou utilizar. A segunda ferramenta eu posso colocar aqui um Wave Hammer ou alguma coisa para dar, por exemplo, aqui regulagem, né, no volume, para dar o volume. Então, se eu quiser colocar isso, eu posso vir aqui em um Wave Hammer 2.0, vou lá, clico em editar, ele vai abrir aqui a ferramenta para mim. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Max Loudness 1 ou alguma configuração, um preset que eu já tenha pronto. Feito isso, dei um OK. O que ele vai fazer no processo em cada vinheta? Ele vai dar um Auto Trim Crop, ele vai tirar o intervalo em branco do começo e do final, depois ele vai passar o Wave Hammer para regular a altura, se essas vinhetas estão altas demais ou se elas estão baixas ali, regular a altura delas. Feito isso, ele vai fazer um processo em cada uma delas. Agora vamos aqui no Metadata, você pode colocar aqui informações, títulos, vinhetas, artista, aqui por exemplo eu posso colocar em Júnior Pinheiro Voz. Então aqui dou em Overwrite, caso já tenha escrito alguma coisa. Feito isso, aqui eu posso colocar mais informações, por exemplo, o URL do meu site, eu posso colocar Copyright 2023, eu posso colocar outras informações que ele vai salvar em cada vinheta que ele vai estar exportando aqui. Agora vamos nessa parte importante, que é o Export Formats. Qual é o formato que eu vou exportar? Sempre falo para os meus clientes, se for áudio pequeno, se não for áudio de 1 hora, de 2 horas, se for áudio pequeno, exporte em Wave. Mas, se o meu cliente quer em MP3, vamos exportar em MP3. Então vamos colocar aqui então em 320 kbps, qualidade máxima. Mas também eu quero exportar em Wave, então vou vir aqui em Wave da Microsoft, prontinho, default template. Não preciso escolher nada aqui, por exemplo, eu posso colocar 4400, 16 bit, né, ou 24 bit aqui sem problema nenhum. Mas Júnior, MP3 e Wave, o que vai acontecer? Nada mais do que ele vai exportar em 2 arquivos diferentes. Olha só, hein? Bom, feito isso, depois que realizei as configurações, agora quero escolher o local aonde eu vou salvar as minhas vinhetas. Vou em Options, no MP3. Feito isso, tá aqui, ó, em trabalho renderizado. Mas não, se não é esse local, eu venho em Browse. Por exemplo, ele pode estar aqui no seu computador automático, Save Resource, Save Files to, eu escolho lá onde que eu quero. Vou lá no meu HD certinho, aonde que eu quero salvar, na pasta renderizado. Feito isso, aqui em File Name, ela quer deixar o mesmo nome de código, por exemplo, que nem elas estão aqui selecionadas em, por exemplo, FRG01, são nomes temporários que eu criei no Ctrl+C, Ctrl+V. Ou eu quero anexar alguma coisa, então eu posso anexar, ó, anexar no name, por exemplo, vinhetas. Dou OK. Faço a mesma coisa aqui no meu Wave, seleciono onde que eu quero salvar e vinhetas, Wave. Pronto. Feito isso, todas essas configurações, imagina só que você tem 40, 50 músicas. Imagina que você tem aí 100 músicas para realizar só o trabalho de Auto Trim Crop. Não são músicas ao vivo, são músicas gravadas normais, sem shows ao vivo, mas que precisa tirar aquele intervalo em branco do começo e do final. Então, se você tem um nome dessas músicas, você vai aqui no Options e deixa Same Resource. Você não vai modificar o nome do arquivo. Então, se está lá, Bruno e Marrone dormir na praça, não é um show ao vivo, você pode, por exemplo, deixar o mesmo nome da música ali. Então ele não vai modificar o nome do arquivo, mas aqui eu quis colocar uma vinheta a mais. Feito todas as configurações, Run Job, ele vai fazer todo o processo, pronto. Fechou já também aqui no meu SoundForge. Vou lá e está aqui, ó, todas as vinhetas separadas. E olha só, ele salvou em MP3 e também salvou em um Wave para mim. Então eu posso mandar para o cliente em 2 qualidades, na qualidade MP3, que é 320 kbps, e também posso mandar na qualidade Wave. Olha só que ferramenta incrível que o Batch Converter tem aqui no nosso SoundForge. E você pode usar ele para muita coisa. São muitos recursos que o SoundForge tem para oferecer para você. Claro, a gente vai estar sempre passando aqui no canal Júnior Pinheiro Voz. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí para dar um apoio aqui para o nosso canal e também se inscreva, que toda semana tem novidade por aqui. Eu espero vocês na semana que vem, hein? Tchau, tchau.